Após o estabelecimento do Reino de Jerusalém em 1099 depois da Primeira Cruzada, a Terra Santa foi palco de uma disputa incessante entre cristãos e muçulmanos até a queda do reino em 1291 e a consolidação do domínio muçulmano pelos mamelucos. Os otomanos conquistaram o Levante no início do século XVI e controlaram a região por 400 anos até serem derrotados na Primeira Guerra Mundial. Nesse vídeo, vamos entender como foi o período da Segunda Guerra Mundial na região da Palestina, como foi estabelecido o Estado de Israel e a história desse novo país a partir desse momento. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Após o fim da Primeira Guerra Mundial e a derrota otomana, a região da Palestina foi ocupada pelo Império Britânico após o estabelecimento do Mandato Britânico pela Liga das Nações, que entrou em vigor em 1923. A partir desse momento, houve uma intensificação da imigração de judeus para a Palestina que fugiam do antissemitismo, das pesadas cargas fiscais principalmente na Polônia e motivada pela limitação severa dos Estados Unidos à imigração da Europa Oriental e Meridional. Essa imigração judaica em massa e a propaganda do regime alemão levou à Revolta Árabe de 1936 a 1939 contra o domínio britânico, que levou à emissão do Livro Branco de 1939, um documento emitido pelo governo britânico recomendando a criação de uma Palestina independente, governada conjuntamente por judeus e árabes. Nesse mesmo ano, tem início a Segunda Guerra Mundial e a agência judaica trabalhou para estabelecer um exército judeu para lutar ao lado dos britânicos. Esse plano foi apoiado por Winston Churchill, o então primeiro Lorde do Almirantado Britânico, mas a oposição militar e governamental britânica levou à sua rejeição. Em junho de 1940, a Itália declara guerra à comunidade britânica e, no espaço de um mês, aviões italianos bombardearam Tel Aviv. Para tentar conter a invasão planejada do eixo através do norte da África, a agência judaica apelou à juventude judaica na Palestina para se voluntariar para o exército britânico e cerca de 30 mil judeus e 12 mil árabes palestinos se alistaram nas forças armadas britânicas durante a guerra. Em junho de 1944, os britânicos criaram o Grupo de Brigada Judaica, uma formação militar do exército britânico que lutaria na campanha italiana. Aproximadamente 1,5 milhão de judeus em todo o mundo serviram em todos os ramos dos exércitos aliados, principalmente nos exércitos soviético e norte-americano. Durante esse período, a imigração ilegal de judeus se tornou a principal forma de entrada de judeus na Palestina. Os sobreviventes judeus na Europa eram contrabandeados para os portos do Mediterrâneo, enquanto que os judeus dos países árabes começaram a se mudar para a Palestina por via terrestre. Apesar do esforço britânico para conter a imigração, cerca de 110 mil judeus conseguiram entrar na Palestina e no final da guerra a população judaica da região já correspondia a 1/3 da população total. E entre 1945 e 1948, cerca de 120 mil judeus deixaram a Polônia em uma migração organizada por ativistas sionistas. Nesse período, em 1947, o Reino Unido solicitou que a questão da Palestina fosse tratada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que criou o Comitê Especial das Nações Unidas sobre a Palestina para cuidar da questão. O comitê emitiu um relatório majoritário propondo um Estado árabe independente, um Estado judeu independente e mantinha Jerusalém sob um sistema de tutela internacional. Em 29 de novembro, o relatório majoritário foi adotado na Resolução 181, o Plano de Partição das Nações Unidas para a Palestina, e estabeleceu o término do mandato britânico. A votação da Assembleia Geral causou alegria na comunidade judaica, mas muita raiva na comunidade árabe. Isso fez com que a violência eclodisse entre os dois lados e se transformasse em uma guerra civil. Durante esse conflito, a comunidade árabe foi apoiada pelo Exército de Libertação Árabe, enquanto que os britânicos, que tinham a obrigação de manter a ordem, organizaram a sua retirada e interviram apenas ocasionalmente. E em 14 de maio de 1948, no dia em que as últimas tropas britânicas partiram da cidade de Haifa, o Conselho do Povo Judeu se reuniu no Museu de Tel Aviv e David Ben-Gurion proclamou o estabelecimento de um Estado judeu chamado de Estado de Israel,
tendo Jerusalém como capital e o próprio Ben-Gurion como primeiro-ministro. Imediatamente após a declaração do Estado de Israel, os líderes das duas superpotências Harry Truman dos Estados Unidos e Joseph Stalin da União Soviética reconheceram o novo país. Já os membros da Liga Árabe se recusaram a aceitar o plano de partição da ONU e proclamaram o direito à autodeterminação dos árabes em toda a Palestina, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. Em 1949, Israel assinou com o Egito, o Líbano, a Jordânia e a Síria os acordos de armistício, que estabeleceu a desmilitarizada linha verde que serviu como a fronteira entre o Estado de Israel e seus vizinhos, e em 11 de maio desse ano, Israel foi admitido como um membro das Nações Unidas. Ainda nesse ano, a educação se tornou gratuita e obrigatória para todos os cidadãos até os 14 anos de idade. Desde a fundação de Israel em 1948 até 1951, a imigração duplicou a população judaica no país, deixando uma marca permanente na sociedade israelita. E entre 1948 e 1958, a população de Israel passou de 800 mil para 2 milhões de habitantes. Durante esse período, alimentos, roupas e móveis tiveram que ser racionados no que ficou conhecido como o período de austeridade, já que a maioria dos imigrantes eram refugiados sem dinheiro ou bens. Entre 1953 e 1956, ocorreram confrontos intermitentes ao longo de todas as fronteiras de Israel, como resultado de violações do cessar-fogo que resultaram em contra-ataques israelenses. Os ataques palestinos, muitas vezes organizados e patrocinados pelos egípcios, foram realizados a partir da faixa de Gaza, ocupada pelo Egito na época. Em 1956, as forças israelenses comandadas pelo general Moshe Dayan lançaram contra o Egito a Operação Kadesh, desencadeando o que ficou conhecido como a Crise de Suez, também chamada de Segunda Guerra Árabe-Israelense, com o objetivo de recuperar o controle do Canal de Suez para as potências ocidentais e tirar do poder o presidente egípcio Gamal Nasser. A partir de um acordo pré-combinado, a França e a Grã-Bretanha pediram para que ambos os lados se retirassem da área do canal e, com a recusa do Egito, iniciaram os ataques em 31 de outubro com o objetivo de neutralizar as forças egípcias. A pedido do Egito, a ONU enviou uma força de emergência composta por 6 mil soldados para supervisionar um cessar-fogo e manter a paz, e em 15 de novembro, as tropas da ONU marcaram uma zona através do Sinai para separar as forças israelenses e egípcias, e o canal permaneceu fechado à navegação israelense. Em 1963, David Ben-Gurion renunciou ao cargo e Levi Eshkol se tornou o novo primeiro-ministro. Em 1964, Israel concluiu os trabalhos de construção de um transportador nacional de água, um enorme projeto de engenharia para levar água do Rio Jordão para o sul do país, com o objetivo de colonizar a desértica região de Negev. Os árabes responderam tentando desviar as cabeceiras do Rio Jordão, levando a um conflito crescente entre Israel e a Síria. Até 1966, a França era o principal fornecedor de armas para Israel, mas o presidente francês Charles de Gaulle anunciou que a França deixaria de fornecer armas ao país. Então, em 5 de fevereiro desse ano, os Estados Unidos anunciaram que estavam assumindo as antigas obrigações da França para manter a estabilização militar no Oriente Médio. Em 17 de maio de 1967, o Egito, a Jordânia e a Síria reuniram tropas ao longo das fronteiras israelenses. O Egito fechou o Estreito de Tirã à navegação israelita e exigiu que a Força de Emergência das Nações Unidas deixasse o Sinai, ameaçando a escalada para uma guerra total. Então, em 5 de junho, a Força Aérea Israelense lançou a Operação Focus, uma série de ataques preventivos contra a Força Aérea Egípcia, dando início à Guerra dos 6 Dias. E mais tarde, ainda no mesmo dia, atacou também as forças aéreas da Jordânia e da Síria. Em 11 de junho, as forças árabes já haviam sido derrotadas e todas as partes aceitaram o cessar-fogo exigido pelo Conselho de Segurança da ONU. Israel ganhou o controle da península do Sinai e da faixa de Gaza, anteriormente ocupadas pelo Egito, das colinas de Golã que pertenciam à Síria e da Cisjordânia,
uma região anteriormente controlada pela Jordânia, além de anexar também Jerusalém Oriental. No início de 1969, Levi Eshkol morreu no cargo de ataque cardíaco e Golda Meir se tornou primeira-ministra, com a maior porcentagem de votos já obtida por um partido israelita. Nessa mesma época, eclodiram combates entre Israel e Egito ao longo do Canal de Suez. Em retaliação aos repetidos bombardeios egípcios contra as posições israelenses ao longo do canal, os aviões israelenses realizaram profundos ataques ao Egito, no que ficou conhecido como a Guerra de Atrito de 1969 a 1970. Em 6 de outubro de 1973, teve início a Guerra do Yom Kippur, quando os exércitos sírios e egípcios lançaram um ataque surpresa contra as despreparadas forças de defesa israelenses. Os sírios foram repelidos no Vale das Lágrimas, no Golã, enquanto os egípcios capturaram uma faixa de território no Sinai, mas foram flanqueados pelas forças israelenses sobre o Canal de Suez na Batalha de Ismaília, que prendeu o terceiro exército egípcio no Sinai. Essa guerra foi o catalisador da crise petrolífera de 1973, um embargo petrolífero liderado pelos sauditas em conjunto com a OPEP contra os países que negociavam com Israel. A grave escassez levou a um grande aumento no preço do petróleo e, como resultado, muitos países romperam relações com Israel e o país foi proibido de participar dos Jogos Asiáticos e de outros eventos desportivos no continente. Em 1974, após a renúncia de Golda Meir, o político Isaac Rabin se tornou o primeiro-ministro de Israel. Rabin renunciou ao cargo em abril de 1977, após a descoberta de que sua esposa mantinha uma conta em dólares nos Estados Unidos, o que era ilegal na época e que havia sido aberta enquanto Rabin era embaixador israelense. Ele foi substituído por Menachem Begin e foi a primeira vez que o governo de Israel não foi liderado pela esquerda. Em setembro de 1978, o presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter convidou o primeiro-ministro Begin e o presidente egípcio Mohammed el-Sadat para se reunirem com ele no retiro presidencial de Camp David, onde chegaram a um acordo sobre a paz entre Israel e o Egito e uma paz abrangente no Oriente Médio. O tratado foi assinado em 26 de março de 1979 por Begin e Sadat, com a assinatura do presidente Carter como testemunha, e como parte dos termos do tratado, Israel devolveu em abril de 1982 a península do Sinai para o Egito. Em setembro de 1983, Begin renunciou ao cargo e foi sucedido por Isaac Shamir como primeiro-ministro. A eleição de 1984 foi inconclusiva e levou a um acordo de partilha de poder entre Shamir e o político Shimon Peres. Peres foi primeiro-ministro de 1984 a 1986 e Shamir de 1986 a 1988. Durante a Guerra do Golfo em agosto de 1990, o Iraque atacou Israel com 39 mísseis, mas a pedido dos Estados Unidos, Israel não retaliou, evitando que outras nações árabes pudessem abandonar a coligação aliada. Em 13 de setembro de 1993, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina assinaram os Acordos de Oslo, onde estabeleceram objetivos para a criação de um Estado palestino em troca de reconhecimento mútuo. E em 28 de setembro de 1995, o então primeiro-ministro Isaac Rabin e o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, assinaram em Washington o Acordo Provisório Israel-Palestina sobre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. O acordo permitiu que a liderança da Organização para a Libertação da Palestina se deslocasse para os territórios ocupados e concedeu autonomia aos palestinos. No entanto, esse acordo foi contestado por comunidades palestinas, acarretando em ataques a Israel, e levou Rabin a construir uma barreira ao redor de Gaza para evitar os ataques. A crescente separação entre Israel e os territórios palestinos levou a uma escassez de mão de obra no país, principalmente na indústria da construção. Nas eleições de maio de 1996, o político Benjamin Netanyahu foi eleito para o cargo de primeiro-ministro. Ele permaneceu no cargo até julho de 1999, quando Ehud Barak, do Partido Trabalhista, assumiu o cargo. Em 21 de março de 2000,
o Papa João Paulo II chegou a Israel para uma visita histórica. Com o processo de paz entre israelenses e palestinos cada vez mais desordenado, Ehud Barak convocou uma eleição especial para primeiro-ministro, esperando que uma vitória lhe desse autoridade renovada para a negociação com os palestinos. Mas o líder da oposição Ariel Sharon venceu as eleições e assumiu o cargo. O fracasso do processo de paz levou grande parte do público e da liderança política israelita a perder a confiança na autoridade palestina como um parceiro de paz. Em 2005, Sharon deixou o partido Likud e formou um novo partido chamado Kadima, que aceitou que um processo de paz levasse à criação de um Estado palestino. Em 2006, o Hamas venceu as eleições legislativas palestinas, as primeiras e únicas eleições palestinas genuinamente livres. Os líderes do Hamas rejeitaram todos os acordos assinados com Israel e se recusaram a reconhecer o direito de existência do país. Nesse ano, Ariel Sharon ficou incapacitado após um AVC e Ehud Olmert assumiu o cargo de primeiro-ministro. Em 2009, o bilionário israelense Isaac Tshuvah anunciou a descoberta de enormes reservas de gás natural na costa de Israel. Em 14 de julho de 2011, aconteceu o que ficou conhecido como os protestos israelenses por justiça social de 2011. Centenas de milhares de manifestantes de diversas origens socioeconômicas e religiosas protestaram contra o aumento contínuo do custo de vida e a deterioração dos serviços públicos no país. Esse foi o maior protesto social da história de Israel e atingiu o pico em 3 de setembro de 2011, quando cerca de 400 mil pessoas se manifestaram em todo o país. Em 6 de dezembro de 2017, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou formalmente o reconhecimento de Jerusalém pelos Estados Unidos como a capital de Israel, e ainda nesse mesmo ano foi inaugurada a Embaixada dos Estados Unidos na cidade. Em março de 2018, os palestinos da faixa de Gaza iniciaram a Grande Marcha do Retorno, uma série de protestos semanais ao longo da fronteira Gaza-Israel. Durante a crise política de 2019 a 2022, ficou caracterizada uma grande instabilidade política no país, levando a 5 eleições para o parlamento durante um período de 4 anos. Em 29 de dezembro de 2022, Benjamin Netanyahu foi eleito novamente, se tornando o atual primeiro-ministro de Israel e o primeiro-ministro com mais tempo no cargo.